On this computer. Pronto, estamos gravando. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu sou Flávio Lobo, fazendo aqui mais um redemoinho. Dessa vez com meu irmão querido, Siddhartha Ribeiro. E você está me ouvindo, Siddhartha? Estou te ouvindo, meu irmão. Beleza. O Siddhartha é um cara que hoje no Brasil dispensa apresentações, mas vou apresentar assim mesmo. E o Siddhartha é um neurocientista, é um escritor, é um participante muito importante do debate público brasileiro atualmente, como defensor da ciência, como defensor da natureza, como defensor da nação brasileira, da civilização global. Eu vou falar rapidamente da trajetória acadêmica, da formação, que eu acho até legal citar algumas, principalmente para citar algumas instituições públicas brasileiras, né? Nesse momento é legal. O Siddhartha ele é graduado em biologia, né? Pela UNB, pela Universidade de Brasília. O mestrado onde foi mesmo, Siddhartha? Foi no Rio? Mestrado no FRJ, no Instituto de Biofísica, com o professor Ricardo Gattas. Legal. E aí depois ele fez o doutorado dele na Rockefeller, na Universidade Rockefeller nos Estados Unidos, e fez um pós-doc na Duke University, na Universidade de Duke também nos Estados Unidos. O Siddhartha é autor de alguns livros, todos muito bons, e um fantástico, um livro incrível, monumental, eu acho, dá para dizer mesmo esses adjetivos. É um livro de relevância global, mundial, que é o Oráculo da Noite, que é uma história do sonho, né? Uma história biológica, cultural e científica do sonho. É um trabalho incrível e que ultra oportuno, né? Como provavelmente quem está assistindo o vídeo é muito provável que já tenha assistido lives, outras entrevistas de Siddhartha, tenha lido o livro, tem o livro. Eu acho que, né, o Siddhartha tem falado muito sobre isso, tem sido questionado e tem falado muito sobre o quão oportuno é a discussão, o debate sobre o sonho, a revalorização do sonho nesse momento que a gente está vivendo, em que a gente está diante de desafios tão grandes e tão dramáticos que a gente tem que ser inteiro. E inteiro significa consciente, inconsciente, inconsciente coletivo. Para quem, né, aí entram as crenças, a espiritualidade, a gente precisa estar inteiro neste momento, né? Como humanidade, como ser humano, cada um como humanidade. E o Siddhartha é um cara que está participando vivamente, dando uma contribuição incrível para esse debate. E como cientista, ele é um cara também que tem essa paixão com que ele participa do debate público, e essa mente super viva, faz isso, também se expressa na ciência, né? O Siddhartha é um cara que tem um campo de interesse e de contribuições científicas muito amplo, né? Dentro da neurociência, né? Um cara que você começou estudando. Eu estou errado? Será que eu estou confundindo? Você começou estudando cantos de passarinho ou isso é o seu colega Cláudio Solá que fazia? Não, eu fiz o meu doutorado com o Cláudio Mello, na Rockefeller, estudando canto de pássaros. Sim. É verdade, isso mesmo. E eu comecei a fazer pesquisa com 15 anos no laboratório de microbiologia da UNB. Então, por muitos anos, estudei bactérias e proteínas e protozoários, e proteínas de protozoários, com a Lorene Juliano e com o Isaac Reutemann, que foi quem me convidou para fazer esse estágio. Eu considero ele meu pai científico. Sim. Mas o doutorado começou com o Cláudio Mello, no laboratório do Fernando Nottebohm, estudando canto de pássaro. E aí, só que daí eu fui estudar sono de rato,
E aí fui fazer o pós-doc nisso, né? Estudando mecanismos de consolidação de memórias durante o sono REM e o sono não REM nos ratos. E aí, quando eu regressei ao Brasil para abrir o laboratório, na verdade, para abrir o Instituto de Neurociências em Natal, do qual eu fui o primeiro diretor, aí eu percebi que uma das grandes oportunidades que estavam dadas aqui naquele momento era ampliar o escopo da pesquisa, né? E aí eu passei de uma pesquisa totalmente voltada, naquele momento, o que eu estava fazendo era hipocampo do rato dormindo. E aí eu passei a estudar, né, um monte de outras coisas diferentes, desde a estrutura do discurso do paciente esquizofrênico até o desenvolvimento da organização do pensamento durante a alfabetização em crianças típicas, até o sono REM do polvo e a consolidação de memórias. Continuo estudando hipocampo do rato, mas também estudamos macaco, a gente também estuda textos antigos do Egito, da Suméria, fazendo análise quantitativa disso. Então, como você falou, tem de tédio ninguém morre no meu laboratório. Tem muita coisa divertida acontecendo. Que bom. Então, quando essa menção que você fez ao estudo de textos antigos e tal, remete à primeira pauta que eu fiz para essa conversa e que depois foi substituída, né? Que é uma pauta sobre um cara que é o Siddhartha. Eu conheço ele por causa do Siddhartha, que me falou a respeito, que é o Julian Jaynes, que é um cara muito pouco conhecido e que tem uma obra incrível, sensacional. Daquelas obras tão inteligentes, interessantes e provocadoras que, mesmo que se as teses fundamentais ali não tiverem certas, vale muito a pena ler, porque ele te faz pensar em várias questões, a consciência, o que é a consciência, a cultura, de uma maneira tão incrível, né? Que mesmo que as coisas mais ousadas que eles propõem ali venham a se mostrar realmente, né, que, né, não sejam, né, corroboradas pelas evidências empíricas, a obra é sensacional. Eu reli agora quando eu estava fazendo a pauta e é incrível. Só que aí depois eu mudei essa pauta. A gente mudou, né? Eu propus, o Siddhartha topou, porque, sei lá, né, logo antes, nos últimos dias antes de ter essa conversa, me deu tanta vontade de falar de coisas mais quentes, né, mais do momento e tal, mas não, a ideia aqui, como nas outras conversas que eu tive aqui nesse canal, é não, como o Siddhartha é um cara que está muito presente, né, nas redes sociais e tudo, dando entrevista, conversando, participando de live, a ideia aqui é não repetir muito as coisas que ele já está dizendo por aí, super bem ditas e expressas e conversadas, né, em vários outros vídeos. Então, a gente vai falar de coisas que têm a ver com os assuntos que ele tem comentado, mas tentando fazer uma coisa diferente. Então, a ideia é começar com o seguinte, com o tema de experiências de pico, como se fala, né, a expressão que se usa quando a gente se refere a psicodélicos, a experiências com psicodélicos, como uma das áreas pelas quais o Siddhartha é conhecido, é a ciência psicodélica, é um cara que se interessa muito por isso, escreve a respeito disso, fez trabalhos incríveis, alguns recentes, inclusive, com LSD, por exemplo, né? Um artigo recente super importante. Então, eu queria conversar um pouco contigo sobre isso, sobre se você puder compartilhar com a gente algumas experiências, uma ou duas, que você já teve, e aí a gente fala sobre elas da maneira que você tiver, né, preferir, pode ser uma pegada mais científica, uma pegada mais subjetiva. Acho que o legal é ter um pouco né, de tudo que naturalmente você pensa quando pensa nessas coisas, né? Tá. Eu não acho ótimo, Flávio. Hoje, no meu laboratório, há alguns anos já, a gente tem se dedicado a fazer pesquisa em biologia com substâncias chamadas psicodélicos clássicos, que são análogos da serotonina. Então, a gente está falando de LSD, de DMT, de 5-metox-DMT, psilocibina, etc. Isso tem alguns anos que eu venho fazendo isso no laboratório. Outras pessoas no Instituto do Cérebro fazem também, inclusive independentemente, o professor Richardson Leão
tem feito pesquisa nisso, muito boa. O professor Draulio de Araújo faz pesquisa em ayahuasca já desde o meados da primeira década do século. Eu comecei minha pesquisa em psicodélicos com o Draulio, nessa pesquisa com ayahuasca e imaginação. Colaboro com o Stevens Rehn, da UFRJ e DOR, que faz pesquisa de alto nível com psicodélicos em organoides chamados minicérebros, com Luiz Fernando Toffoli, Eduardo Schemberg, tenho colaborado com o Eduardo Schemberg, ele publicou um artigo agora de MDMA importante, do qual eu faço parte da equipe. O professor Dartil Xavier, que é um pioneiro nessas questões no Brasil. Né? E para ampliar um pouco o escopo do que é pesquisa psicodélica, a gente poderia falar de cannabis, poderia dizer que o grande mestre Elisaldo Carlini, que acabou de falecer, que foi da máxima excelência científica e ética que a gente puder imaginar, era nosso melhor candidato a um prêmio Nobel, com certeza. Então, existe uma tradição já no Brasil de pesquisa com substâncias que ou são chamadas psicodélicas ou, no sentido mais amplo, psicoativas. Uhum. Claro que com cada uma dessas pessoas que eu mencionei, com orientação muito diferente, muitas outras, inclusive Fabrício Pamplona nos canabinoides, Fabrício Moreira com canabinoides e outras pessoas. Jaime Alac, na USP de Ribeirão Preto. Uhum. Mas o meu interesse por essas substâncias, ele vem de muito antes. Ele vem do início da minha vida adulta, quando eu tive contato primeiro com o THC, ou, enfim, com os canabinoides da maconha, mas principalmente o THC, que tem esse tipo de efeito, e depois com os cogumelos, Psilocybe cubensis, que tem a psilocibina e metabólitos da psilocibina. Depois eu tive outras experiências ao longo da minha vida. Então, isso foi uma coisa que eu conheci por dentro e depois resolvi conhecer por fora. Né? E passei a primeiro ler, passei muitos anos em que eu lia, me informava, não tinha ainda condições de fazer essa pesquisa. E quando vim para o Brasil, foi quando ao chegar aqui, eu falei, olha, uma das vantagens de estar no terceiro mundo é que você pode abrir a cabeça e fazer coisas diferentes, não precisa ficar fazendo aquela coisa específica. Nos Estados Unidos, uma pessoa que termina um pós-doc fazendo uma determinada coisa, um determinado tipo de pesquisa com uma certa técnica, vai conseguir bom financiamento para fazer aquilo, muito provavelmente, se tiver qualidade no seu trabalho, mas não vai conseguir dinheiro para fazer nada mais além daquilo, só aquilo. Uhum. Então, eu tivesse ficado lá para fazer minha carreira lá, eu seria, hoje em dia, provavelmente, a pessoa que estaria... Está sem... voltou. Né? Eu estaria ligado a esse tipo de pergunta. Memória no hipocampo. Claro, você sempre pode variar o que você faz, mas fica mais difícil, porque o sistema te recompensa para fazer aquilo mesmo. Uhum. No Brasil, eu percebi a possibilidade de fazer coisas bem diferentes, muitas delas de baixo custo. Uhum. E os psicodélicos, então, entraram no meu radar e foi quando eu comecei a colaborar com o Draulio. Acho que é importante... bom, então, assim, a sua pergunta é quais foram as minhas experiências memoráveis? Tem várias, mas eu vou ficar com duas. Uhum. Primeiro, foi a primeira vez que eu tomei cogumelo. Eu tinha terminado a graduação e tinha sido aceito para fazer o mestrado no Rio de Janeiro e tinha me candidatado ao doutorado em Nova York. E eu estava nesse momento assim que tudo ia mudar, eu ia mudar de cidade, eu estava saindo de Brasília, nunca mais voltei. E eu fiz isso tudo com muita energia, com muito entusiasmo, mas tinha tido um relacionamento lá que tinha terminado, e quando terminou tudo de acontecer, eu fiz a prova do GRE para poder ir para o doutorado, eu vi a festa de formatura, logo na sequência eu tive uma estafa e uma depressão. Uhum. Foi a maior, talvez a única depressão estrito sensu que eu tive. Fiquei um mês chorando dentro de casa, muito mal, dormindo excessivamente, sonhando o tempo todo com a satisfação do desejo. Era um relacionamento que já tinha muitos anos, muito desgastado, aquela coisa que não tinha solução, e aí eu não conseguia sair do vórtice ruminativo, né, de ficar imaginando que as coisas eram outra coisa e não eram, e sonhando com isso. E aí eu emagreci muito, perdi uns 10 quilos, parei de comer. Nunca passei por isso nem antes nem depois assim, desse tanto. Foi o máximo que eu experimentei. E aí
A minha mãe ficou muito preocupada, falou, meu filho, o que eu posso fazer por você? Eu te mando para o Rio de Janeiro, para você ficar lá com sua família. Não, não quero, não quero, nada eu queria, não queria nada. E aí o meu irmão, Júlio, meu irmãozão, querido Júlio, mais novo do que eu, falou, vamos para a Chapada dos Veadeiros e tomar um chá de cogumelo. Uhum. Eu estava me sentindo tão mal que eu falei, vamos. Né? E eu tinha uma arrogância científica, pseudocientífica, Uhum. de achar que sabia, né? Era um jovem adulto, tinha 21 anos, achava que sabia tudo, Uhum. 22 anos. E eu tinha certeza que não havia substância capaz de abalar o meu jeito de ver o mundo. Eu sabia que a ciência era a única métrica da verdade, eu sabia que Deus não existe, e eu sabia que toda a espiritualidade era um tipo de superstição. Uhum. A visão padrão. Eu tinha visão padrão, mas assim, assim, né, digamos. em cores vívidas. Eu era uma pessoa extremamente imbuída. Eu sou até hoje uma pessoa muito imbuída do que eu penso, mas eu tinha esse pensamento muito unilateral. Eu também achava que eu tinha muita curiosidade, na verdade, pelos psicodélicos. Já, eu me lembro de ler na revista Planeta, o Inácio de Loyola Brandão buscava muito esse tema. Ele foi editor e outros editores também. Então, eu tinha interesse por essas coisas, pelas poções mágicas dos druidas, pelos chás, beberagens dos xamãs ameríndios. Mas, assim, isso ao mesmo tempo estava tão longe da minha vida, Uhum. tão longe. Eu estava muito enfiado na ciência desde os 15 anos de idade. Sim. E aí eu fui para essa experiência extremamente aberto, na verdade. Porque eu estava tão fechado que eu estava aberto. Uma pessoa que está um pouquinho mais aberta, ela pode ter uma ideia do que virá e ter medo. Uhum. Como eu não estava nem um pouco interessado, não sabia nada do que viria, eu não tinha medo nenhum. Né? Uhum. E estava em sofrimento muito ruim, então eu também não estava, estava muito ruim onde eu estava, então nada podia, eu não sentia que podia piorar. Sim. Eu também não achava que ia melhorar em nada. Eu não fui para lá porque eu estava na esperança de melhorar. Uhum. Se tivesse me chamado para fazer um salto de paraquedas, eu tinha ido. Uhum. E, aliás, a metáfora é própria. Eu tenho usado muito, falado muito nesses termos, que a experiência psiconáutica ou psicodélica, ela tem muitas semelhanças, inclusive na questão do aprendizado, do treinamento, com a experiência dos esportes radicais em geral. Uhum. Coisas muito, muito legais, desde que você faça com a pessoa certa, aprenda com as pessoas certas, tenha orientação, guia, guardiães, equipamento de segurança e que tudo seja muito bem dosado do fraco para o forte. Uhum. E que quando você não faz isso direito, pode desandar. Sim. E pode te custar a vida, inclusive. Uhum. Então, essa comparação é uma comparação muito própria. O plano de voo nesse dia foi o plano de voo praticamente de adolescentes, então um monte de jovens, bem jovens, todo mundo bem inexperiente. Eram amigos do meu irmão, não eram meus amigos. Inclusive, alguns deles me davam um pouco de medo pelo excesso de histrionismo e de qualidades de duende. E aí a gente chegou, passou o dia inteiro, foi uma epopeia, fomos ao pasto, não tinha, fomos no outro pasto, não tinha, desde as 6 da manhã. E aí o meu irmão falava, olha, tem que pedir para o cogumelo vir. Aí eu falava, mas que coisa ridícula, eu estou procurando um cogumelo que eu vou pedir para quem? Ele, não, mas tem um espírito, tem que pedir para o espírito. Eu falava, mas que isso é ridículo. Ele fala, se você não pedir, não vem. Eu, tá bom, como é que pede? Ele fala assim, cogumelinho, cogumelinho, apareça cogumelinho. Aí eu falava aquilo, e ria, e sacaneava, e brincava, e ele tal, e ele meio irritado. Aí não tinha de jeito nenhum. Aí fomos vários lugares. Aí tal hora ele, o Júlio é um aventureiro. Então o Júlio vai e desce eu fiquei numa lombada assim, numa colina, ele desceu essa colina, tinha um rio, ele tirou a roupa, entrou no rio de cueca, foi para o outro lado e tinha um milharal lá longe. Ele foi lá perto do milharal, ele olho de lince viu que tinha lá o cogumelo. Então ele foi lá e começou a coletar. E eu fiquei olhando e vendo aquilo, tal. De repente eu vejo, parece até um desenho animado, porque eram as foices
assim, atrás do milharal, parecia um pouco Pernalonga e Hortelão, assim, não sei. Entendeu? E os cachorros. E aí eu comecei a vi que tinha alguém vindo para cima dele. E aí eu vi que ele saiu correndo, e aí aparece um agricultor com uma foice assim, e soltou os cachorros nele. E aí ele foi obrigado a pular no riozinho, os cachorros quase pegaram ele. E aí a gente saiu de lá, e aí foi pegar não sei quem, não sei aonde, não sei quem, não sei. Eu sei que a gente chegou no camping em São Jorge, que era uma cidadezinha muito pequena naquela época. A gente chegou nesse camping, sei lá, 9 da noite. E chovia aos cântaros. Chovia torrencialmente. E fazia frio, inclusive. Não muito. E aí, o pessoal foi lá fazer o tal do chá de cogumelo. Eu estava... Ninguém armou barraca. Escuridão quase completa. A gente arma depois, né? Toma um chá depois. Vai Né? super certo. Claro, né? Imagina. A alimentação acho que tinha sido quase nula. E aí tomamos o chá num camping, tinha uma varanda assim meio coberta, que estava molhada, mas não muito, cheia de insetos, uma lâmpada amarela e a galera lá esperando o efeito. E eu, passaram, sei lá, 30 minutos, eu falei, não tem efeito nenhum, quero tomar mais. Ele falou, não, calma, você tomou um copo americano cheio, calma. Não, eu quero mais. E eu quase tomei mais, porque eu estava realmente na minha arrogância, né, cartesiana, linear, achando que tinha um banco de dados grande quando não tinha. E eu estava querendo ver logo aquilo acontecer para eu ir logo dormir, para eu voltar para minha infelicidade no dia seguinte. E aí ele falou, vamos dar um passeio. Aí a gente saiu, eu falei, tá bom. Aí a gente saiu andando, um monte de mangueiras assim na escuridão, eu só via as sombras das árvores. Aquela chuva já mainando, mas ainda tinha vento, chuva. E fomos andando, descemos, saímos do campo e dobramos à esquerda, andamos 15 metros e de repente eu senti que estava tudo diferente. Tudo, né? Tudo. Aí eu olhei para ele e falei, eu quero voltar. Ele falou, tá bom. Aí quando a gente foi voltando, eu já não sei onde ele foi parar. Aí eu vi aquela árvore virar um imenso dragão. E aí eu me confrontei com esse dragão, eu lutei com esse dragão um tempo. Um dragão parecido com aquele dragão da Malévola. Gigantesco, assim, que era um dragão escuro, a chama era meio verde, assim, era tudo meio escuro. E eu fui nessa história, aí eu voltei lá para o lugar onde eles estavam, e aí todo mundo tinha virado duende. Nossa. E tinha uns animais, assim, uns insetos que estavam enormes e estranhos, bicho-pau, assim. E aquilo foi tudo me dando muito medo, eu fui ficando com mais medo, com mais medo, com mais medo. E aí fiquei com medo de todo mundo em volta, me tranquei no carro, o pessoal ficou preocupado, eu fiquei trancado lá. E aí eu tive uma sequência de sonhos, dos quais eu não lembro bem, de sonhos, assim, quer dizer, de mirações de psilocíbio, mas assim, no escuro, né? De olhos fechados ou semicerrados. E eu fui atravessando um território e a última cena, que foi quando eu acho que adormeci, ou pelo menos é o que eu lembro, foi o que eu trouxe dessa viagem, era uma cena lindíssima, maravilhosa, assim, uma coisa muito linda. Era uma paisagem assim, colinas verdes, com um caminho de ouro, um caminho de pedras de ouro, e descia uma carruagem da Idade do Bronze, assim, uma coisa tipo Bhagavad Gita, com um casal e uma criança. Tá sem som. Oi, melhorou? Voltou. Era um Um casal, uma criança, e a criança era você. A criança era eu e eles eram meus pais, arquetípicos, fundamentais, assim. É uma cena de profunda paz e harmonia e de honra dos ancestrais, e de ter uma origem, de ter uma coisa muito forte, muito bonita, muito bonita. E ao longo desse processo aí, você já emocionalmente você saiu daquela coisa muito com medo, né? E você já estava mais na boa, é isso?
Isso, então eu fiquei trancado lá, me isolei das pessoas. Sim. Eu falei para elas que eu estava com medo delas, eu não queria contato, elas respeitaram. Uhum. E aí eu entrei nesse processo de uma viagem interna, Uhum. que eu não sei o caminho qual foi, mas não lembro. Mas Terminou a na... última coisa foi essa imagem. Essa foi a imagem de chegada, de resolução dessa longa jornada. Uhum. E é uma imagem que eu guardo até hoje, estou evocando ela aqui, que foi um contato com o luminoso, né? com o self, no sentido junguiano, com o eu superior, com Deus, no sentido cristão, com os deuses, com a origem. Mal sabia eu que isso era só o começo desse tipo de experiência, mas abriu uma porta muito, muito diferente dentro de mim. Uhum. No dia seguinte, eu dormi pouco, né? Tipicamente, essa substância, você vai ter um sono curto. Acordei extremamente revigorado, como hoje a gente sabe que acontece por causa da ciência. A ciência tem publicado nos últimos 10 anos como essas substâncias são poderosos antidepressivos, muito importantes para tratar o trauma, e experimentos feitos pelas pessoas que eu mencionei hoje, inclusive o meu laboratório, mostrando que são substâncias que induzem formação de novas sinapses, novos neurônios, proteínas ligadas à remodelagem sináptica. Uhum. Então, assim, eu acordei novo em folha, absolutamente não deprimido, feliz e alegre de estar vivo. E o dia seguinte foi um dos dias mais bonitos de toda a minha vida. Passei o dia inteiro andando pelo cerrado, andando pelos buritizais, pelas cachoeiras, em profundo contato com a natureza, profundo contato com as plantas, com os insetos, também em profundo contato com as pessoas, Uhum. sobretudo meu irmão, a Iris, que na época era a namorada dele, que é mãe da Sofia, filha dos dois. Então, assim, foi um momento muito importante na minha vida. E logo em seguida eu voltei a Brasília e fui-me embora para o Rio de Janeiro começar o meu mestrado mais cedo. Uhum. E esqueci a depressão. Aquilo tudo passou. Aquela depressão passou, as hesitações passaram, o sofrimento passou. Em 2 dias depois eu estava já em movimento. Uhum. Nunca mais voltei a morar em Brasília. As questões que estavam colocadas naquele momento, naquele sofrimento do final do ano, nunca mais voltaram. Uhum. Então foi uma experiência absolutamente transformadora. E eu disse na época para o meu irmão, logo quando a gente se encontrou no dia seguinte, eu disse para ele: Júlio, nunca mais eu vou dizer que Deus não existe. Só que aí, de lá para cá, se foram 30 anos, 28 anos, na verdade eu fui construindo uma teoria própria, com base, muito com base no Julian James, muito com base na neurociência, no Maturana, em várias contribuições que eu fui juntando e fiz meu apanhado, Uhum. e que é o que está no Oráculo da Noite, de uma teoria materialista dos deuses. Uhum. Né? Então, de certa maneira, eu falei, tá bom, os deuses existem. Agora vamos lá, o que eles são? E eu passei os últimos vários anos e formulei isso recentemente, dizendo eles são ideias, são enfim, como N pessoas disseram antes, só que agora eu entrei em mais detalhes, eu juntei mais coisas para dizer como é que isso funciona, como é que isso evoluiu, né? E até o que a gente pode talvez esperar da evolução disso no futuro. Recentemente eu tive uma outra experiência que eu não vou relatar aqui em detalhes, mas que eu vou resumir, que foi a experiência do 5-metox-DMT do Bufalvares. E não é simplesmente a substância, mas o modo de administração dessa substância, a sanga envolvida, as pessoas envolvidas, o contexto todo, o tipo de coisa que se fala, que se pensa, que se reza, Vou te é pedir muito complexo. duas notinhas rapidinhas de pé de página. Bufalvarius é um sapo, né? Um sapo da América do Norte, né? De um deserto mexicano, principalmente, ou exclusivamente, não tenho certeza. E é uma toxina que esse sapo secreta, não é isso? Uma toxina secretada pelo sapo. Essa substância também está presente em plantas amazônicas. Os Yanomamis usam
essa substância também, mas ela é uma substância semelhante ao DMT, ela é mais potente que o DMT. Mas normalmente quando ela é administrada... do princípio ativo da ayahuasca, né? Da ayahuasca, por exemplo. Mas é uma molécula diferente, né? Uma molécula diferente. Parecida, mas diferente. Isso, tem 5-metox junto com DMT. Certo. E ela é mais forte, mas ela, administrada de maneira normal, ela produz experiências semelhantes a essa que eu descrevi, quer dizer, um acesso ao seu inconsciente. Se eu for descrever isso do ponto de vista da ciência, é um acesso ao seu inconsciente de maneira mais ou menos dirigida por você, às vezes misturando o seu inconsciente com o estímulo perceptual, às vezes só o que está dentro, e o que você poderia descrever do ponto de vista fenomenológico, de maneira geral, como um encontro com uma viagem ao mundo dos espíritos. Sim. Né? Independentemente, inclusive, da metafísica da pessoa, onde é que ela acha que estão esses espíritos. A experiência do bufo, quando ela é feita de um determinado jeito, ela pode levar a um contato não com o mundo dos espíritos, mas com o cosmos, com a divindade, com a totalidade, onde não tem mais nenhum tipo de... não tem reminiscência do ego e nenhum tipo de ego de ninguém. Sim. Muita gente chama de não dual, né? Da experiência. Não dual, exatamente. Não tem mais sujeito. A clara luz do vazio. Clara luz do vazio. Então, eu não sabia nada sobre isso até recentemente. Isso é uma coisa que, para os orientais, todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo, mas muita gente sabe, faz parte da cultura deles. Está no yoga, está no budismo, está no Tibete, nos monges tibetanos, está no Bon, está em toda parte, os caras no Zen budismo, no taoísmo. Então, assim, para eles, esse é um estado de consciência extremamente elevado e que as pessoas almejam buscar ou alcançar através de práticas meditativas, através de serva, de serviço, através de uma vida ética, e eventualmente habitar esse lugar, estar no samadhi, ou se libertar dos ciclos que são presumidos e que desembocariam nisso. Até essa experiência, tudo isso para mim eram só palavras referentes a objetos dos quais eu não tinha nenhuma referência. Era uma coisa realmente a nível intelectual. Depois dessa experiência, minha vontade é te dizer que nunca mais eu vou dizer que Deus não existe. Sim. Agora, poderia materializar essa experiência? Poderia dizer, não, isso é o que acontece quando 60% dos neurônios piramidais da camada 5 do córtex disparam todos ao mesmo tempo e sincroniza tudo com tudo. E quando sincroniza tudo com tudo, não tem mais figura e fundo, e aí dissolve-se o ego. Legal, me gusta. Mas por que isso dá a sensação de que tem uma mente ali? Não era para ficar tudo sem mente nenhuma? Não era para ficar escuro? Só o fundo? Se não tem figura, não devia ficar só o fundo, mas não, na verdade tem uma outra coisa rolando. Pode ser um efeito só neurofisiológico, e isso não tem nada a ver com a origem do universo, com o Big Bang e com o grande mistério. Pode ser. O Siddhartha de 92 diria isso, com certeza, pré-cogumelo. E também pode ser outras coisas. Mas é curioso. E a questão é que, quando a gente passa por isso de dentro para fora, quando você está na experiência, tudo tem um significado completamente diferente. Você acredita que as coisas são ou não são em função da experiência. Sim. Né? Então, hoje eu tenho clareza de que existe esse estado de consciência de não dual. E a sensação, quando você está lá, você não existe, então você morreu. Então, é a sensação de que a morte é uma coisa que quando vier, será muito bem-vinda, que venha. Que é um retorno ao lar, de puro amor. A sensação que eu tive por esse período era de estar dissolvido no cosmos em puro amor. Amor da criação. Sim. Bhagavad Gita, uma canção divina. É muito incrível. Estar nessa experiência é muito incrível. Sim. Você e o retorno, né? Você me
lembrando um pouco que você falou do retorno desse estado também, que foi muito interessante, né? As etapas de retorno. Retorno Cara, ao normal. a volta é uma volta muito impressionante, porque é como se você desmonta o ego Uhum. e ele vem sendo remontado. E ele vem sendo remontado, pelo menos foi a minha experiência, do mais antigo para o mais recente. Uhum. Então, você passa por um período ali que você está um homem das cavernas. Minutos. Mas é uma coisa muito impressionante você olhar para os objetos do mundo sem nome para eles. É muito doido. É muito interessante sobre a mente. Uhum. Você perceber que ela tem camadas, que é um hardware com softwares que estão instalados no sistema operacional. Estou sendo simplista, né? Mas aí tem outros softwares. Então, quando ele vai sendo remontado, você vai vendo essas partes sendo reconstruídas. E é rápido. E mais surpreendente é que 15 minutos depois, você pode ir na rua comprar um pãozinho. É muito impressionante. Uhum. A ida e a volta. A ida é uma ejeção, uma explosão da sua própria mente na mente do cosmos. Puf! Você deixa de existir, pá, explode pela cabeça. Assim, pá. Sim. E é forte. E vem geralmente com um urro. Uhum. E a volta é essa volta muito suave, o corpo totalmente relaxado. E você olhar para o mundo e ver o mundo como o mundo antes das categorias terem sido conceitualizadas. As coisas em si. O mundo em carne viva ali. Muito bonito. Muito lindo, muito lindo. Experiência É um profunda. pouco, né, A mais transcendental de todas, renascimento na minha mesmo opinião. também, né, de biográfico também, né, de você voltar para um momento em que você está tendo, seus sentidos estão ali acesos, mas você ainda não tem as categorias, né? Muito legal. E Eu você... queria mencionar uma outra coisa, Flávio. Essa eu não vou descrever, tá? Mas, assim, é uma coisa que é importante a gente falar nesse momento. Porque o mundo está em uma crise profunda e uma das crises é a crise da depressão e do suicídio. Uhum. Né? E a psiquiatria tradicional, ela tem pouquíssimo a oferecer para a pessoa que está nesse estado. O que ela tem a oferecer, basicamente, sedação e contenção, inclusive física. E, na verdade, quando você faz a sedação e a contenção, você está combinando com a humilhação e está combinando com a desautonomização. Então, é um negócio assim, iatrogênico, ou seja, é o remédio que causa mais mal do que a própria doença. Uhum. Né? Sem falar que nessa sedação tem os efeitos amnésicos, então você também está desconstruindo o ego na medida em que você está jogando fora as memórias e os significados que estão associados a elas. Ou seja, é psiquiatria Arthur, Uhum. esquema do Arthur. Sim. Eu vi, está publicado nas melhores revistas, está publicado em ciência de altíssima qualidade, já é fase 3 nos Estados Unidos, 2021, MDMA será remédio. Uhum. Remédio oficial. E o Pentágono vai comprar porque eles têm muitos traumatizados, muitos veteranos de guerra. Né? Que no Brasil, já mencionei, o pioneiro nisso é o Eduardo Schengen. Eu vi uma pessoa à beira do suicídio se reorientar completamente depois dessa experiência. Uhum. Então, quem quiser saber sobre isso, vai na internet, vai encontrar vídeos de veteranos de guerra. Os artigos científicos são muito bons, muito sólidos. Existe uma nova psiquiatria emergindo. E entre essas substâncias poderosas, essas psicodélicas clássicas da serotonina, entre as quais o MDMA, aí tem a sálvia, que é do sistema opiáceo, tem a ketamina, que é do sistema glutamatérgico, pletora de canabinoides e terpenos e flavonoides da maconha. Isso é a psiquiatria do século XXI. Uhum. Baixa dosagem, baixa frequência de uso, muita psicoterapia, aberta para as outras formas de psicoterapia que não são ligadas à ciência ocidental. Sim. E profundamente aberta para os saberes ancestrais e tradicionais. Uhum. Porque entendem muito melhor a questão do setting e a questão do significado e liga com a questão da cura pela imaginação da psicologia analítica do Jung
Então, tem uma coisa nova surgindo aqui. Né? Recebi agora um livro do Ferdinando Testa, que é um psicólogo junguiano importante lá da Itália, que chama Clínica da Imaginação. Ele viu o Oráculo da Noite, foi lançado na Itália, ele gostou, eu fiz uma apresentação num festival, aí ele me mandou o livro dele. Então tem uma nova síntese vindo aí, que é uma síntese sobre o mundo dos espíritos, é uma síntese com os saberes tradicionais em torno do Himalaia. A gente precisa, na verdade, como é que fala isso em português? Claro, catch up. A gente tem que alcançar, tanto com a ciência quanto com a experimentação individual, o longo caminho percorrido, né, pelo yoga tibetano, pelo yoga hindu, pelas diferentes disciplinas de exploração da topografia da mente. A gente sabe muito pouco sobre isso no mundo de raiz europeia. No mundo africano tem muita coisa. Ney Lopes tem falado sobre isso. O Cacá Verá falou sobre isso entre os ameríndios. Né? Existem meditações particulares, além do uso de substâncias psicodélicas, a relação com os sonhos, a relação com práticas meditativas, cantos, vocalizações específicas, modos de respirar específicos. Isso tudo está aí e o que a gente precisa fazer é integrar todos esses saberes. Né? É um momento crucial da gente parar, sair da inércia. A gente tem falado muito sobre isso, eu sei que você pensa nessa direção. Sair da inércia paleolítica do acúmulo, da competição, da predação e entender que já temos na nossa mochila tudo que a gente precisa. Está tudo aí. Agora é só a gente usar direito. Várias coisas que eu queria comentar, mas primeiro que assim, quando você contou, né, quando você relatou as suas experiências, essas duas experiências, me veio uma coisa que eu acho que é muito, muito importante quando essas experiências com psicodélicos, e como você acabou de lembrar, eu acho que nem todas elas podem também ser vividas sem psicodélicos, por outros caminhos, né? Mas o psicodélico é um shortcut, né? Uma coisa que facilita, você não precisa ficar anos e anos praticando alguma coisa. A respiração leva lá também, né? Você pode falar sobre isso, né? A respiração leva lá. Você fez respiração holotrópica, sim, com condução do Eduardo Schember. Método Groff. Do método Groff, incrível, né? E tem uma coisa que eu acho linda, por exemplo, na minha relação com a ayahuasca, que eu sei que é uma coisa que muita gente diria o mesmo, que tem relação com a ayahuasca, ou com outro psicodélico, ou com meditação, ou com... Né? Que assim, quando você entra nesse registro aí de uma consciência, vamos chamar para simplificar, de expandida, a própria experiência ela te aponta essas coisas. Então, a ayahuasca te mostra, olha só a importância da sua respiração. Ela vai te mostrando isso. Né? Então, ela te dá, inclusive, caminhos de autonomia. Né? Se você tem uma relação legal com ela, você vai percebendo essas coisas. Né? E como você altera seu estado emocional, seu estado de existência, que eu acho que é melhor dizer assim, porque é uma coisa muito plena, que é o corpo com o espírito, com a mente, com o emocional, né? É tudo junto. Ela te mostra, olha só, se você respirar diferente, você vai mudar isso, olha só essa sintonia que você pode fazer e tal. É muito legal. E acho que tem uma coisa que é assim, essas experiências, como essa que você descreveu do bufo, que acho que é sempre legal lembrar para as pessoas que o bufo, né, o bufo alvares, nessa experiência de pico, é uma coisa que provavelmente não é muito indicada para quem está começando a ter esse tipo de experiência. Não é. É muito radical, né? Ela é muito radical, né? Ela é muito radical. É bem radical. É que nem você falar assim, eu quero fazer surf, legal. Eu vou surfar onda gigante. Não. Em Portugal, no Peru. Né? Vamos para o Guarujá primeiro, né? Então, e com uma galera legal que vai te ajudar, se tiver algum problema vai ter alguém pertinho para te ajudar, não sei o que, é toda essa coisa. Mas isso que eu queria dizer, que eu acho que tem uma coisa muito bonita desse tipo de experiência, de expansão de consciência, seja pelo caminho que for, que quando dá certo você traz de volta, que é ao mesmo tempo uma redução do seu medo, inclusive o medo essencial da morte, como você descreveu, né? Reduz o medo, mas aumenta o cuidado. Isso é sensacional. Esse par é demais, porque é o par do amor. É o par terapêutico, exatamente. E é o par da vivência amorosa. Si mesma, né? O amor me segura, mas o mesmo amor que te segura
te faz mais cuidadoso, né? Te faz mais dadivoso e cuidadoso, né? Sim. Então, isso é muito legal. Aí eu queria passar já, então, para a segunda parte aqui da nossa pequena pauta, que tem 4, que é o seguinte, que é um negócio que eu chamei ali, se não me engano, de projeto psicodélico de evolução da consciência, ou coisa assim. Que é uma coisa que eu acho que existe, né, várias pessoas que estão nessa vanguarda, seja a vanguarda da psiconáutica, ou a vanguarda de outras formas de expansão de consciência, ou da vanguarda científica, da ciência psicodélica, que percebem uma coisa que, para mim, né, eu já em contato contigo, inclusive, eu já tinha muito essa percepção de que poderia haver nessa história uma coisa grande, uma coisa planetária, né? Uma espécie de um projeto de dizer assim, olha só, a gente está numa encalacrada aqui tão grave, né? A humanidade, a civilização humana e tal, que a gente precisa usar alguns instrumentos para promover uma passagem de etapa mais rápida, né? Da consciência individual e coletiva e humana e global e tal, para a gente conseguir lidar com esses desafios, né? E aí, para mim, pelo menos, quando eu li o Sapiens, o livro, né, do Harari, isso ficou... Ele não está falando exatamente disso, mas ele faz umas sínteses ali que para mim foram muito úteis. Quando ele fala aquele negócio logo no início do livro, que ele compara ele fala assim, nós estamos num topo de cadeia alimentar que é inigualado, né? Não tem nada parecido na história da evolução da vida neste planeta. A gente está num super topo, né? E olha só os outros bichos que estão nesse planeta no topo dos seus ambientes, né, naturais. Então, olha para um leão, né? Olha para uma águia, para uma arpia, né? Para um gavião real. Eles são seres basicamente muito tranquilos, porque justamente eles não têm, né? Eles não têm um predador ali à espreita, eles têm que ficar o tempo todo, né? Não, eles estão na boa, eles ficam mais agitados quando eles precisam caçar e tal, ou brigar com o leão rival, mas isso é meio esporádico, assim, briga com o rival, não sei o quê. Eles são basicamente tranquilos. E a gente, como a gente teve esse salto maluco da revolução cognitiva humana e cultural, aí explode a cultura, e de repente a gente meio que desencaixa da evolução biológica estrito sensu e vira uma coisa que tem cultura no meio, que tem outras coisas que aceleram muito, a coisa da aceleração tecnológica. A gente ainda está com uma mentalidade de gazela, né? A gente está com uma mentalidade de um bichinho medroso, né? E que precisa ficar, como você sempre lembra, né? Acumulando, só cooperando com os muito próximos aqui e brigando com todos os outros humanos né? E não se identificando com os outros humanos. E a gente chegou num ponto em que esse negócio pode ser fatal, né? Para todos nós. E aí tem essa coisa desse projeto, de uma visão de que os psicodélicos, mesmo não sendo uma ferramenta exclusiva, né, única que temos para isso, mas que pode ser uma ferramenta muito preciosa para essa passagem de etapa, de fase, porque justamente eles aceleram, né? Eles não demandam que você fique necessariamente décadas desenvolvendo uma técnica, né? um baita esforço e investimento de tempo emocional e tudo, como outras formas de expansão de consciência muitas vezes requerem, né? Você acredita nisso? Você acredita nesse projeto que os psicodélicos podem e devem fazer parte de um projeto de expansão global da consciência? Eu acredito, Flávio. Eu acho que a gente está num ponto de mutação da história da espécie no planeta. Os problemas que estavam colocados para os nossos tataravós há 100 mil anos totalmente resolvidos e superados e criaram múltiplas camadas de novos problemas que, por sua vez, foram superados também. Isso é a própria catraca cultural que acelerou
o nosso desenvolvimento cultural tão fortemente que a gente está aqui agora conversando à distância, praticamente em tempo real. Uhum. Então, o projeto de pesquisa que começou quando a gente, há 7 milhões atrás, quando o pessoal começou a bater pedra com pedra, deu nisso que tem aqui agora. O problema é que nosso desenvolvimento cultural mudou completamente o ambiente natural, gerando outros problemas. E é para esses problemas que a gente não está tendo saída ainda. Então, a gente está se afogando num copo d'água. Por quê? Né? Quais são os nossos problemas há 50 mil anos? Tem leão demais no planeta. Tem Neandertal demais no planeta. Uhum. Tem comida de menos no planeta. Esses problemas acabaram. Os Neandertais a gente aparentemente destruiu. Os leões a gente está a caminho de destruir. E a comida no planeta hoje já dá para todo mundo. Uhum. O problema é totalmente novo. O problema agora e aí a gente tem que falar do Marx, 150 anos atrás, né? 170 anos atrás. O trabalho vivo, o trabalho feito por pessoas, diminui cada vez mais. O trabalho morto, o trabalho feito por máquinas, aumenta cada vez mais. É um trabalho que antes estava restrito ao trabalho pesado, né? E que hoje está se expandindo rapidamente para qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo. Médicos, advogados, cientistas, jornalistas. Não tem nada que a máquina não possa fazer melhor do que a gente, talvez apenas amar. Então, é por aí que tem a solução. A solução tem que vir logo. Se a gente ficar mais 2 ou 3 gerações nessa toada, essas decisões não serão tomadas por seres humanos. Uhum. Os seres humanos mais ricos do planeta, os multibilionários do planeta, que são poucos, né? Tem 1 para cada 3,5 milhão de pessoas, 3,5 milhões de pessoas. A Eliane Brum tem marcado muito esse número. Essas pessoas, elas já usam máquinas para gerar acúmulo de capital, né? Elas já estão desempregando muita gente e elas já utilizam, inclusive, máquinas, algoritmos para decidir como o seu dinheiro vai virar mais dinheiro. Sim. Elas estão, na verdade, muito próximas de uma robotização total. Uhum. Né? Mas ainda são pessoas que têm hipocampo, que têm córtex pré-frontal, que acorda de manhã e faz cocô e xixi, que tem bafinho, que gosta de granola. Elas ainda são pessoas iguais a todo mundo mais. Uhum. Com outro padrão de consumo, com outra expectativa de vida, mas ainda são pessoas. E a gente está nessa janela de oportunidade que não vai durar mais do que uma geração, na minha opinião, de juntar os nossos ativos, de fazer com que essas pessoas não só detenham todo esse capital, mas possam usar esse capital de acordo com o que tem de melhor na nossa mochila de saberes. Uhum. O que tem de melhor na cultura Zulu, o que tem de melhor na cultura Chavante, o que tem de melhor entre os Kayapó. Que o cara, quando for gastar $1 bilhão, ele pensa em conversar com Raoni. Uhum. E que também pensa em conversar com o que tem de melhor na ciência. Se a gente for capaz de alinhar a ciência, os saberes ancestrais e o capital que está acumulado, o planeta fica sensacional. Agora, como é que essas pessoas vão chegar a essa conclusão? Você fala, bastaria que fossem cristãs. Se fossem cristãs, com certeza Jesus Cristo partilharia mais da metade do que tinha. Uhum. Então, cristãs não são, ou pelo menos não são praticantes. E aí a questão é como é que você faz as pessoas terem uma expansão de consciência em que elas saem do próprio umbigo, ou dos umbigos das poucas pessoas que lhe dizem respeito por compartilhar genes, e passam para uma visão ampla do problema, como, por exemplo, esse bilionário, que eu esqueci o nome agora, na semana passada, doou toda a sua fortuna. Você viu isso? Bem. Acho que foram 13 bilhões de dólares. Uhum. Ele falando, muito mais legal, eu tô em vida, estou vendo o que vão fazer com esse dinheiro. Essa consciência, que é uma consciência que já está lá no hinduísmo,
Já está lá no Bhagavad Gita, o Krishna fala isso para o Arjuna. Uhum. Fala, se você ficar focado nas coisas, você vai ser infeliz sempre. Uhum. Tem que ficar focado em conexão com o seu Deus interior, com a sua divindade interior, aquilo que o Jung chamou de self. Uhum. E isso, então, assim, no fundo, eu acho que a gente tem que ter fé que as pessoas querem ser felizes, inclusive os ricos, porque os ricos também não são felizes, né? Claro, são mais felizes em média do que os pobres, mas, assim, tem muito sofrimento, tem muito tarja preta, tem muito suicídio entre os ricos Uhum. também. Então, eu tenho eu me alinho com essa percepção, e essa é uma percepção que vem de muitas décadas, de Uhum. todo o movimento psicodélico, de que essa é uma oportunidade de ouro para a gente sair de um saber que é tradicional, que é de origem ancestral, que é o uso de psicodélicos para fazer ritual de passagem e expansão de consciência, rito de passagem com expansão de consciência, Uhum. e trazer isso para o mundo branco, de raiz europeia, industrial, pós-industrial, e, sobretudo, trazer isso para pessoas que detêm muito poder. Esse é um diálogo entre o Huxley e o Leary. Né? O Huxley disse que o Leary estava fazendo, achando que devia levar o psicodélico para todas as pessoas, sobretudo os mais jovens. E o Huxley fala, não, na verdade, essas pessoas não têm muito poder para mudar o mundo, e muitas vezes não têm ainda uma estrutura sólida para aguentar o tranco da experiência. Por uma questão de série de razões, inclusive o fato de que o pré-frontal não está plenamente mielinizado. Não que ele tenha dito isso, mas assim, poderia estar por aí. E ele diz, não, a gente tem que propiciar essa experiência para as pessoas mais velhas e mais poderosas, que por pouco desenvolvimento desse aspecto da personalidade, da mente, não estão à altura, não têm exercido responsabilidades à altura do poder que têm. Se os mais poderosos na sociedade vão sempre expropriar os mais frágeis, os mais vulneráveis, o planeta persistirá, mas o ser humano não. A nossa capacidade de predação e de destruição está aumentando demais. Uhum. Por outro lado, se as pessoas conseguirem simplesmente fazer a transição dessa lei do mais forte, a lei da selva do Paleolítico, para uma visão alinhada com o cristianismo de alguma maneira, ou alinhada com o budismo de alguma maneira, ou alinhada com, na verdade, uma série de religiões e de visões filosóficas que vêm, né, nos últimos milhares de anos, envolvendo intelectualmente as pessoas totalmente. As ideologias estão todas aí à nossa disposição. Só que as pessoas não estão vivendo isso na prática. E aí, por causa disso, os psicodélicos realmente têm um lugar de honra nessa revolução de mentalidades que pode nos salvar. Porque, até por promoverem, não vou dizer que é só isso, mas por promoverem muitas mudanças sinápticas rapidamente e com modificação de longo prazo, e por te tornarem tão sensível ao contexto, ao setting, inclusive e especialmente ao próprio setting interno, endógeno, ao mundo interno. Uhum. É uma coisa realmente milagroso o que isso pode fazer em termos de tomada de consciência para seres humanos. Se as 1000 pessoas mais ricas do planeta se tornarem Jesus ou Buda, a gente tem algo para levar para as outras galáxias. Sim. Né? Mas elas não precisam nem se tornarem Jesus ou Buda. Na verdade, bastaria que elas se tornassem verdadeiramente cristãs ou budistas. Já seria suficiente. E isso não é possível que isso não seja um programa viável, factível para o século XXI. Eu não acredito que não seja. Isso tem que ser possível. Siddhartha, me veio uma coisa quando você falou desse projeto de pesquisa que começou quando ninguém bateu uma pedra na outra, me deu uma vontade de fazer uma homenagem aqui. Eu vou fazer um pouco de share screen, né, de partilhar a minha tela, para fazer uma homenagenzinha que tem a ver com isso que você falou. Está vendo aí? É um cartoon do Milor Fernandes. Que legal. Dá para ler o que o cara está falando para o outro? Sensacional. Precisamos evitar que caia em mãos erradas. O fogo. Sensacional. É demais, né? Muito bom. Grande Milor. E muito bom, muito bom. Deixa eu voltar aqui, se eu conseguir, né? Ah, tá aqui. Stop share. Pronto. Estamos de volta.
Então, pegando esse gancho, eu queria conversar com você sobre uma outra questão, que é o seguinte. Você tem falado, você é uma das pessoas que tem alertado para certos perigos internos nesse processo da nova ciência psicodélica, do novo momento de expansão da ciência psicodélica e dessa consciência sobre esses potenciais. Então, eu assisti uma excelente live sua para o pessoal lá da Associação Psicodélica do Brasil, super legal, de sábado, anteontem, muito boa, recomendo muito. E aí você tem alertado para certos perigos, entre eles os perigos da gente, diante de uma possibilidade de uma revolução, de uma coisa tão bacana para a humanidade, particularmente para pessoas com traumas, com questões psiquiátricas, mas também para a humanidade em geral, o perigo da mercantilização, né? de tentar colocar todos esses potenciais dentro do modelo, né, da psiquiatria tradicional, da farmacologia, quer dizer, tirando todo esse pacote que você já mencionou mais de uma vez, cultural, né, das culturas originárias, por exemplo, quando a gente está falando em plantas de poder, em animais de poder, que é essa coisa que eu tenho dito muito, né, o quanto o pacote, por exemplo, da ayahuasca, quanto no pacote da ayahuasca, qual é o valor das coisas que vêm junto com a ayahuasca, que não são exatamente a ayahuasca, mas que vêm junto com ela. O valor de uma vivência comunitária em que a regra é a confiança, em que a regra é a escuta do outro, em que a regra é a tolerância, e você faz a vivência de círculos de palavra, em que quando uma pessoa fala, outra escuta, né? Sentar em círculos e contar as histórias que merecem ser contadas, as histórias dos nossos antepassados e as nossas histórias, que são também os nossos antepassados vivendo em nós. Tudo isso é fundamental, né? E a beleza desse processo de poder se fertilizar a própria vida vivendo esse tipo de processo faz a gente, né, ter muito essa coisa presente de falar, olha, bicho, não é, a ayahuasca é incrível, a ayahuasca é maravilhosa. Ou outras substâncias, né? A ayahuasca é uma substância complexa, tem um monte de coisa lá dentro, mas também as moléculas que mesmo que não venham com esse pacote cultural pronto, elas são portais para vivências incríveis, que inclusive nos aproximam dessas vivências ancestrais também, dessas raízes e tudo. E tudo isso deve ser levado em consideração, né? Tudo isso deve ser preservado, né? Para que as experiências sejam tão boas. Então, você tem falado muito da coisa da mercantilização, de não esquecermos as culturas originárias, no caso do Brasil, né, os povos indígenas, as culturas indígenas. Eu achei super bacana também de você falar de uma coisa que também acho super importante, que é não confundir essa valorização das culturas originárias com uma ideia de purismo, uma coisa assim que eu acho que é meio bobo, né? Que é uma coisa de achar que os índios estão no museu, não estão, né? Eles estão se transformando incrivelmente também com todo esse processo de expansão da ayahuasca, de popularização da ayahuasca, e que bom que estão. E que bom que tem o Guarani aqui, que não tem na sua, né, na história do seu povo o uso da ayahuasca como uma coisa antiga, tradicional, mas que pode, né, numa indianidade, numa indigenidade, sei lá como é que é a palavra, maior, mais ampla, assumir isso como uma coisa também da sua identidade, né? Porque é também indígena, porque é também originária do Brasil e tudo. E que lindo que é assim, né? Que bonito que é assim. Estamos nos transformando todos ao mesmo tempo. Eles têm muito para nos dar, a gente tem muito para entender olhando para eles, né? Mas eles também estão em transformação, então tem tudo isso. Mas eu sinto, né? Eu acho que é muito importante, na minha opinião, é muito importante nesses contextos, porque a gente percebe também aquelas tendências humanas, né? Das pessoas, a tendência de falar o que eu faço é legal,
o que o outro faz nem tanto, né? Então, se eu faço de um jeito sacralizado, uso a terminologia ligada à espiritualidade, à religiosidade, isso que é legal, o resto é droga. Então, tem um pouco, às vezes, essa coisa assim, né? Você sai de moralismo para cair em outro, às vezes. Então, eu acho muito importante, na minha opinião, duas coisas. Primeiro, o princípio antiproibicionista, que diz o seguinte: uma pessoa adulta tem o direito de exercer a liberdade em relação à sua consciência. Então, um adulto pode escolher o que vai fazer com a sua consciência, que tipo de alteração vai fazer. Isso, para mim, é fundamental. Antes de qualquer, como é que vai ser, se vai ser ritual, se não vai ser, acho que, para mim, isso vem antes. Tem um princípio aí libertário que é muito importante. E aí, depois, logo num segundo momento, imediatamente depois, os cuidados todos com essas experiências, que, como você disse, são experiências muito intensas, podem ser extremamente intensas e que merecem todo o cuidado, né? Só que, na hora de passar para o cuidado, que eu tenho, às vezes eu escuto uns ruídos nesses debates todos que a gente participa, que fica, às vezes, parecendo... Vou dar um exemplo mais do nosso meio, que eu acho que funciona mais para o nosso meio, que é uma coisa, por exemplo, de achar que tem que ter um registro terapêutico, né? Então, saímos de uma medicalização mais antiquada, né, de uma psiquiatria mais antiga, bruta e tal, e vamos para uma coisa mais sofisticada, que você tem as terapias com auxílio de psicodélicos, super legal. Só que, assim, para mim é muito importante a gente lembrar que você não precisa também estar no registro terapêutico. Você pode estar no registro existencial. Você pode estar no registro do divino mesmo, do religioso, do existencial, né? Você pode estar no registro do prazer. Qual o problema do registro do prazer? Né? Acho que uma das coisas, para mim, uma das bandeiras que a gente, né, a sociedade, esse modelo de visão de mundo dá dos nossos probleminhas com a gente mesmo, com tudo aquilo que a gente é e pode ser, ainda, apesar de ser uma sociedade tão sexualizada em alguns sentidos, tão assim, os probleminhas que a gente tem com prazer ainda, né? Parece que é feio dizer, não, eu tomei porque é gostoso. Qual o problema? A gente toma vinho porque é gostoso. E tem um monte de risco no álcool. E tá tudo certo tomar vinho porque é gostoso, né? Desde que a gente faça de maneira responsável. Da mesma forma com os psicodélicos, eu acho. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente dizer, quando a gente está num contexto de falar sobre quadros psiquiátricos e tal, aí sim, aí então assim, você fala, pô, para tratar trauma, caramba, realmente, vamos ter 1000 cuidados, vamos acrescentar muitos outros cuidados aí. Não vamos falar assim, você tem um trauma, barra pesada, que né, está tornando a sua vida um inferno, né? Toma aí um negócio aí na esquina. Não. Vamos fazer com todo cuidado, vamos acrescentar camadas de cuidado a isso, né? Mas, assim, não vamos ter um discurso que fica parecendo, eu tenho esse cuidado, que a gente está dizendo que psicodélico, ou que vale tudo, que não tem nada de vale tudo, né? Eu acho que deve ter limite etário para usar essas coisas. Eu acho que tem que ter vários critérios de uso responsável, mas eu acho que não pode, não deve, a gente perde muito do potencial dessas substâncias e desse momento da cultura humana, desse momento da ciência, se a gente acha que não, tem que ser no registro religioso ou tem que ser no registro terapêutico. Eu acho que todos eles são válidos, devem ser respeitados, devem ser vividos por quem escolhe vivê-los, mas, assim, para mim, a gente tem que fomentar, promover o uso responsável em qualquer um desses registros, inclusive o do prazer. Cara, se a gente aplicar a comparação com o esporte radical, não há nenhuma dúvida disso, né? Imagina o cara falar, você só pode fazer surf se for para depressão. Sim. Tá deprimido? Não, então não pode surfar. Pois é, né, bicho? Pois é engraçado, né? Eu acho tão gozado. Ayahuasca, eu vou te falar, ayahuasca me fala muito disso, né?
aí, claro, aquela coisa que você falou, o que é a ayahuasca falando comigo? É uma parte de mim, talvez, né? Ou talvez tenha mais coisa aí, né? É o que a gente sente. Eu sinto que tem mais coisa aí, mas não posso provar pelos padrões da ciência ainda, até porque eu não sou cientista. Mas ela me fala muito, ela muitas vezes que eu estou ali sob a força da ayahuasca, pensando coisas, percebendo coisas, sentindo assim, nossa, estou entendendo melhor esse negócio. E muitas vezes ela me fala assim, Será? não seja moralista, você está caindo em outro moralismo. Ela é muito assim, ela me aponta muito os meus moralismos escondidos e tal, muito. Eu falo assim, não é isso, você está sendo moralista. É muito divertido. Engraçado, né? É muito lugar do professor, a gente pensa, né? Essa pessoa que está apontando, e para a gente, de certa forma, é um antiprofessor, né? Porque a ideia clássica, né, do mestre, do discurso do mestre, tem um moralismo implicado nessa ideia, e ela está ali para dizer, olha só o jeito que você pensou isso aí, meio moralistinho isso ainda, não, na boa. Ela me dá muito esses toques. Mas eu queria já abrir uma nova portinha aqui na conversa, que é o quarto item, que eu gostaria muito de conversar com você, que a gente conversou já algumas vezes sobre isso, mas eu acho que, para mim, num certo sentido, é um assunto que tem uma novidade nele por causa de coisas que eu tenho vivido mesmo, percebido e vivido, que é um tipo de experiência com expansão de consciência, novamente, algo que os psicodélicos podem propiciar, mas que não só, você pode viver de outras formas. Mas estados de consciência expandida em que a gente vive algumas coisas que que fazem a gente pensar muito na natureza da consciência mesmo, né? Porque assim, algumas coisas que a gente vive, que, por exemplo, vou dar uns exemplos logo concretos. Coisas que você percebe, que você vê, mirações, por exemplo, que outras, né, que sem a força da ayahuasca, por exemplo, você não estaria vendo, provavelmente. Só que outras pessoas veem também, né? Então começa a ter essa mistura de, né, você tem ali você está vivendo lá a sua experiência de expansão de consciência, mas você ainda tem aquela mente, né, mais científica, cartesiana, de uma certa racionalidade da nossa tradição histórica e cultural. E você acha que, bom, o que eu estou vivendo aqui, eu não sei bem o que é, qual é o tipo de realidade, né? A instância de realidade que eu estou vivendo aqui dentro da minha cabeça, qual é a realidade desses espíritos, dessas coisas. Mas não é um negócio do mundo empírico habitual. Só que aí, de repente, tem um treco ali que um monte de gente vê. Ou acontece alguma coisa, né, que parece que é uma supraconsciência, né, que tem... vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava numa situação, vivendo uma experiência, eu estava num registro ali de consciência expandida, vivendo uma experiência, mas eu estava, ao mesmo tempo, funcional no mundo. E por uma série de razões, eu resolvi chamar um Uber, um 99, para ir de um lugar para outro. E eu estava com uma outra pessoa que estava vivendo essa experiência comigo. Aí eu fui chamar, o aplicativo não funcionou para eu chamar. Parecia morto o Uber no meu celular. Falei, que gozado, será que está sem sinal? Aí eu testei o sinal do celular, naveguei no meu browser, liguei até para uma pessoa, não, está funcionando perfeitamente, mas o Uber não está. Tá bom, vamos tentar o 99, mesma coisa. 99 morto. Todo o resto funcionando. Aí a outra pessoa que está comigo vai lá tentar também com o aplicativo dela. Uber também não funciona no celular dela. 99, em suma, a gente não conseguia chamar o carro. Todo o resto estava funcionando em volta. E logo em seguida a gente fala, bom, desistimos. Bom, então não dá, tá bom, sei lá o que é isso, mas não está dando para chamar carro, deixa para lá. E a leitura que a gente teve disso foi que logo em seguida a gente viveu uma situação muito especial, muito importante, muito significativa,
justamente porque a gente não chamou o carro, né? E aí, né, o sentido que faz para a gente, né, a narrativa que a gente se conta é, nossa, quer dizer, esse estado que a gente estava, de uma consciência expandida, todos esses termos, claro, que são ultraprovisórios, não tem uma conceituação, né, rigorosa, não tem uma teoria, mas, assim, usando os termos que as pessoas, que a gente entende, dá uma impressão que a gente estava num registro de uma supraconsciência, de alguma coisa que está acima da nossa consciência individual, que, de alguma forma, opera até mesmo essas intrusões no mundo empírico, cotidiano e tal, né? Assim como uma visão, assim como você está lá com várias pessoas e, de repente, você e mais 3 pessoas veem uma coisa que, num certo sentido, no sentido mais cotidiano, corriqueiro, não está lá. Mas nós 3 vimos, né? E depois você vai falar com as pessoas e elas descrevem exatamente o que você viu também, né? Eu imagino que você não vai responder a essa questão com uma teoria pronta, científica, toda bonitinha, porque eu acho que ela não existe. Mas eu queria saber como que você vê esse tipo de fenômeno. Primeiro, como cientista, né, mesmo que você recorra a ideias científicas que ainda não são mainstream, que ainda não são uma teoria comprovada, e depois como pessoa mesmo, não só cientista. Como é que você vê esse tipo de ocorrência? Cara, eu acho que assim, essas ocorrências estão aí. Uhum, E elas podem revelar fenômenos psicológicos da psicologia coletiva, uhum, ligados inclusive ao inconsciente coletivo junguiano, a noção de sincronicidade na psicologia analítica. Ou não, isso pode ser uma psicologia, isso pode ser uma metafísica. uhum, Não existe base científica para dizer que é metafísica. sim. Hoje, os experimentos que foram feitos não são convincentes. A pesquisa parapsicológica dos anos 60 e 70, Princeton e outros lugares, não criou um consenso científico nessa direção, embora tenha existido por muitas décadas, tenha tido publicações, tenha tido o simpósio da CIBA por muitos anos, a revista da IEEE, né, que é uma revista importante da Associação de Engenheiros dos Estados Unidos, prestando atenção nisso. Existe um interesse da ciência por coisas desse âmbito da parapsicologia ao longo de muitas décadas. O próprio eletrocefalograma foi inventado pelo Hans Berger tentando fazer um experimento de telepatia. Uhum, Hoje, a evidência científica, a evidência quantitativa de que existe essa metafísica, como alguma outra física que a gente não conhece ainda, ela é, até onde eu sei, eu não sou um especialista nesse assunto, ela é frágil. uhum, Mas, primeiro, eu não sei muito sobre isso. Segundo, a gente não lê em russo, porque tem muita coisa dos russos, muita coisa da União Soviética. Também não lê chinês. Eu acho que a gente tem que manter a mente aberta. Tem que ser... Gosto muito do Paul Feyerabend, um teórico da ciência, que fala que contra o método, né, que vale tudo para você fazer descoberta científica no sentido intelectual, não tem que ter regras para descobrir as coisas, mas tem que ter regras para justificá-las, para explicá-las, para testá-las. sim. E o diálogo dele com os popperianos, com o Lakatos, quer dizer, a descoberta científica é anárquica, mas a justificativa científica não é anárquica, é ordeira. Uhum, Eu tendo a achar que tem muito de superstição nisso daí e que tem muito de desconhecimento da nossa própria psicologia nisso daí, tá? uhum, Por outro lado, eu acho importante a gente lembrar sempre que a gente acabou de sair da caverna e que a gente sabe muito pouco. Muito pouco. Então, eu tenho mais facilidade de acreditar que tem muitas outras coisas extrafísicas que vão um dia virar física, do que no contrário, de achar que a gente já mapeou o que tinha que mapear. Então, nesse sentido, eu mudei muito a minha posição nos últimos 30 anos. Eu já tenho bem mais dificuldade de achar que alguma versão humana de qual é esse mistério uhum. tenha acertado na mosca. Que é aquela piadinha do Porta dos Fundos, do Deus que, quando o cara morre, fala, mas então os verdadeiros... O certo era o Outra Polinésio. Polinésia, é. Então... Pô, mas a Polinésia... não posso fazer. Deu azar. E, assim, então, nesse sentido, acho que provavelmente está todo mundo certo
um pouquinho e está todo mundo bem errado. Sim. Eu tenho essa intuição também. Eu acho que, para mim, é a forma como, inclusive, eu defino o meu agnosticismo, né? Eu tenho seríssima, eu sou muito, muito cético em relação à mosca, assim, não, é exatamente isso que essa tradição diz, desse jeitinho. Isso. Também tenho isso. Não é por aí. Então, por outro lado, tem muitas coisas que são comuns a muitas religiões. Esse foi, inclusive, o esforço da teosofia, da Blavatsky e outras pessoas, Ouspensky, Gurdjieff. Eu acho que a gente está num momento de grande síntese. Uhum. Eu tenho achado cada vez mais que nos voltando para dentro, fazendo essa viagem interna, a gente vai ter grandes clarões científicos sobre a natureza da existência, a relação da matéria com a energia. Eu acho que vem muita coisa boa dessa prospecção interna. E pode até ser que, se tudo que a gente está vivendo for uma simulação, se esse samsara for algum tipo de programa de computador de alienígenas semideuses, pode ser que a gente passe de fase ou que saia do jogo fazendo a viagem para dentro. Uhum. E pode ser que não, pode ser que a gente esteja apenas expandindo a nossa mente, que é uma mente concreta, que habita um cérebro feito de células e que tem, na sua finitude, uma aparência oceânica de infinitude. Sim. Acho que está em aberto. Sim. Eu, te ouvindo, eu lembrei de duas coisas que me encantaram recentemente para pensar, né? Comida para o pensamento, food for thought. Uma que é um cara que eu ouvi há pouco tempo, que é um cara que ficou famoso escrevendo sobre Jesus histórico e tal. E eu ouvi um vídeo dele recente incrível, assim, que ele faz uma construção a partir dessa coisa de recontar o Jesus. A tese dele, que ele acredita, é que não houve exatamente um Jesus histórico, e que aquilo é uma grande construção coletiva, o que não tira nada do valor, na visão dele, nem na minha, aliás. Não que eu tenha problema com Jesus histórico também, mas eu também acho que pensar aquilo como uma construção coletiva é tão incrível, mais ou menos, como Jesus histórico, de lindo, de incrível. Não é o Reza Aslan, não, né? Cara, não lembro o nome dele, talvez... Não, acho que não é, não. O Zelota. Puta, será que... Então, o Zelota, será que esse cara... Bicho, eu tô sem... A Não... vida e a época de Jesus de Nazaré. Que ele fala que o Jesus era... Foram Mas acho que muitos não é, muitos porque caras semelhantes a ele na mesma época, né? eu tô lembrando a cara desse sujeito, acho que é outro cara. Mas, em suma. E aí esse cara, ele faz uma construção no final super bonita, porque depois de falar de Jesus, ele fala meio da visão dele, da visão das religiões, da espiritualidade, né? E ele constrói uma visão que é uma visão muito spinoziana, né? Uma visão muito da consciência como sendo o universo, quer dizer, Deus, a grande consciência cósmica, né? Só que ele faz um mix que eu achei super bonito dessa visão spinoziana de Deus como a realidade, né? Como o que existe, como o cosmos e tal. Só que ele junta a isso o dinamismo da ciência contemporânea, da ciência. Então ele vê assim meio que a evolução do cosmos como essa consciência se auto-revelando, se revelando para si mesma, né? Então, uma coisa menos estática, né? Uma coisa assim, uma divindade que é essa consciência se fazendo, se gerando, experimentando, né? Nesse processo evolucionário todas as suas possibilidades, né? E que combina, tudo isso sempre tem alguma coisa, você vai encontrar em alguma tradição algo bem assim, só tá, não é novidade, é um jeito novo de falar, né, com uma linguagem, usando um pouco da linguagem científica, da cosmologia, da física e tal. Eu achei super bonita essa visão, que é uma das muitas visões possíveis, e ao mesmo tempo achei muito legal uma coisa que é bem diferente dessa, né, que é essa coisa desse cara chamado Donald Hoffman. Você já viu esse sujeito? Não. Que é um cara que fala mais na linha dessa coisa da simulação, porque ele é um cara que ele pega a teoria dos jogos aplicada para a evolução, né, para a evolução das espécies,
e ele chega a uma conclusão matemática, junto com um matemático que colabora com ele e tal, que na verdade, a evolução das espécies não favorece a descoberta da verdade, no sentido da realidade, né? Da realidade última e tal. É uma coisa... É uma baita discussão essa, que não vai dar para fazer com muita profundidade aqui, porque é claro que a primeira coisa que se pensa, bom, mas e você está fazendo o quê, né? Quer dizer, essa teoria é o quê, né? Já que, mas em suma, mas ele faz lá, ele tem uma coisa bem sofisticada para justificar ainda um valor específico da ciência e tal, mas é muito interessante, eu acho. E o que ele propõe é que isso aqui tudo é uma interface que não precisa dos alienígenas, porque é uma interface gerada pela lógica da evolução. Então, a gente ficou super bom em fazer algumas coisas, só que mesmo a ciência, a maior parte dela é uma compreensão da interface. Então, eu estou aqui vendo o computador e eu estou entendendo como o Zoom funciona, como esses aplicativos todos podem funcionar na minha tela, mas eu não estou entendendo nada do coding mais profundo, nem da física mais profunda, da eletrônica aqui, né, das ondas eletromagnéticas, não, eu estou entendendo a interface, né? E mais ou menos o que ele diz, até outro dia eu vi alguém perguntando para ele sobre psicodélicos, ele fala, é possível, né? A minha teoria, ela comporta uma possibilidade desse tipo, que você tem ali um portalzinho, né, que você meio que, opa, você passa um pouquinho para o outro lado da tela, assim, dá uma olhadinha ali. E a teoria dele é que o outro lado da tela, a realidade última, é um campo de agentes conscientes, que tem toda uma hierarquia, que tem vários graus de consciência, onde não existe espaço-tempo propriamente. É uma baita de uma viagem muito, muito, muito interessante. Mas ele concorda com a gente. O próprio Hoff, ele fala assim, olha, qual é a chance da minha tese estar errada? É enorme. Provavelmente ela está errada, né? Eu achar que eu estou acertando exatamente como tudo funciona é um pouquinho demais, né? O que eu estou fazendo é fazer uma proposta que, ao tentar testar, eu estou contribuindo com essa discussão e, de repente, a gente se aproxima um pouco mais, né, das grandes verdades, né? Eu acho muito bacana essa coisa que você tem, que o Draulio, né, que já deu uma entrevista aqui para o Redemoinho, tem também, que o Hoffman demonstra ao falar isso, que é essa coisa de você valorizar muito a ciência, né, pra caramba, mas, ao mesmo tempo, não cair num cientificismo arrogante, como você falou no início dessa conversa, dessa visão assim de que você já está ali pertinho das grandes verdades, já, entendeu? O que a ciência fez até agora, nossa, a gente entende tudo super bem, que é uma coisa que basta olhar um pouquinho a história da ciência, para ver, bicho, qual é a chance disso estar certo? É bem baixa, né? No final do século XIX, os físicos achavam que tinham entendido tudo, né? O Poincaré falou, aqui estão as equações que vão explicar tudo. Depois vem o Einstein, pega as equações do Poincaré e fala, não. Aí vem essa mecânica quântica. E agora tem ninguém falando que está perto de novo. Tem sempre alguém achando que está perto, né? Mas legal, é isso. Siddhartha, maravilha. Estamos chegando aqui no tempo que a gente combinou. São quase 5 horas. Eu queria dar aqueles recadinhos do canal, né? Os recadinhos institucionais do canal. Se você está curtiu essa conversa, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que ajuda muito. E queria te perguntar se você tem mais alguma coisa que você queira falar para fechar, o que você gostaria? Flávio, você é um amigo, um irmão querido, você tem feito muita coisa bacana, eu te acompanho há 15 anos, tem feito muita coisa bacana pela vida, pelo amor, pela educação, pela cultura, pelo que é justo, pelos mais frágeis. Então, você é uma pessoa que tem uma militância cidadã planetária admirável e é um prazer estar aqui com você. E eu estou muito feliz de poder me juntar aos bons e às boas aqui desse canal. Queria te dizer o seguinte, cara, que a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil e no mundo e o entusiasmo das pessoas está em xeque, as
pessoas estão se sentindo cansadas, desenergizadas, oprimidas, humilhadas, aviltadas em muitos sentidos. E que a gente não pode perder a perspectiva histórica de como esse momento é mágico, é glorioso, se a gente conseguir dar a volta por cima. Então, existe uma... Quando a gente junta a linha amor e razão, isso tem muito poder. Quem está certo não é quem está pregando a ideologia da violência, do negacionismo, as coisas da Idade do Bronze. Eu tenho pensado na figura de... Eu aprendi recentemente sobre a figura de Nrsimhadeva, que é o homem-leão no hinduísmo, que aparece nessa história para dizer, olha, existe sim direção ética e moral. Né? Em algum momento existem forças dizendo, se a gente fizer as austeridades, fizer os jejuns, fizer as meditações, a gente vai adquirir poder, e aí isso pode ser feito para construir o mal e o egoísmo. E vem Krishna, na forma de Nrsimhadeva, para falar não. Não é por aí. Então, acho que a gente tem que ter muita clareza de que a gente está do lado certo da história. Né? O movimento que tem sido feito, esse de sair das cavernas e chegar até aqui, foi um movimento de diminuição do sofrimento para quem a gente considera do grupo de dentro. O cuidado para quem está dentro do círculo. Então, o que está realmente faltando fazer é ampliar o círculo ao máximo. É isso que a gente tem que fazer. Essa é a tarefa da nossa geração. E que a gente não perca de vista quão difícil foi para os nossos ancestrais, para as milhares e milhares de gerações de ancestrais que tivemos, chegarmos até aqui. Que a gente não se desespere diante do tamanho da tarefa, mas que a gente honre os nossos ancestrais para que os nossos descendentes, daqui a 7 gerações, nos honrem como sendo a geração que foi capaz de fazer essa expansão de consciência e de fato, promover o bem-estar de todo mundo, que é absolutamente possível. Hoje não há um impeditivo na realidade para isso. O impeditivo é nas relações sociais, mas não na natureza e na nossa relação com a natureza. A gente pode transformar essa relação de uma maneira extremamente profícua, com pouco esforço, se houver coordenação e se houver bom senso, se houver amor. Então, às vezes dá a sensação de que não há saída. A situação está difícil, e é perigosa mesmo, e é limite. Mas ela também é auspiciosa, alvissareira, e a gente tem que ter essa clareza para ter a energia e o entusiasmo de ir além, de cruzar esse limiar e não repetir mais o que já foi. A gente já viveu o passado, vamos ao futuro. Está na hora do futuro. Maravilha. Perfeito para a gente terminar dessa forma. Eu só vou fazer um pequeno comentário rápido que uma das coisas incríveis que eu acho que acontecem nessas experiências intensas que a gente tem com expansão de consciência, seja com psicodélicos ou de outra forma, é muito simular isso que você acabou de falar. É simular um pouco situações limite. Né? A gente chegar num lugar que você pede socorro, que você não vê saída e você sai. Né? Então, também, além de tudo, tem esse aprendizado de não panicar, não desistir, não na situação limite. Não congelar, não deixar de ajudar, não deixar de participar, não deixar de falar, não deixar de se engajar, né? Sim. Tá ótimo. Muito obrigado, irmão. Eu vou desligar aqui. Obrigado a todo mundo. Amei essa conversa e espero que a gente possa se encontrar em breve presencialmente, como a gente tinha falado antes de começar a gravar. Então, vou fechar aqui. Se você puder ficar só um minutinho aí para a gente falar uma coisinha rápida. É para todo mundo aí em casa. Valeu. Valeu. Até breve. Até a próxima.